Então, boa tarde a todos. A gente está iniciando agora a sessão pública de defesa do projeto de conclusão de curso de Vitor Vieira da Rocha, no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Vitor, muito obrigada pela confiança na orientação, muito obrigada aos professores Ana Elizabeth Medeiros e Ricardo Trevisan, né, por acompanhar o percurso. Ricardo desde o comecinho, Ana agora em Diplo 2, entrando no lugar de Ana Paula, que teve neném, e Laura Camargo, que está entrando daqui a pouquinho como arquiteta convidada. Então, Vitor, você tem 20 minutos, como a gente combinou. Eu aviso quando você estiver na metade, nos 10 minutos, e depois os 5 minutos finais. Como o Ricardo tem compromisso, ele começa, né, fazendo a arguição, depois a gente vê se Ana ou Laura preferem, quem prefere primeiro. Tá? Vamos esperar só um pouquinho, Vitor, você já pode ir projetando. Tá bom. Para a gente não perder tempo. Boa tarde, professores. Boa tarde, amigos e familiares que estão assistindo. Meu nome é Vitor Rocha e vou apresentar hoje meu projeto de diplomação, denominado Requalificação Urbana do Núcleo Histórico de Lusiânia, Goiás, cidade que acolheu Brasília. Bem, a cidade de Lusiânia é uma cidade do estado de Goiás e ela está localizada no entorno sul do Distrito Federal, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Sua área urbana é dividida em duas regiões. Essa mais ao norte é o distrito do Jardim-Gá, que já está em um processo de conurbação urbana com Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental. E essa região mais ao sul, que é de Lusiânia, que é onde está a nossa área de projeto. Nossa área de projeto ela está em dois bairros, o bairro do Rosário e o bairro Centro, e ela é dividida e cortada ao meio pelo córrego Viegas, que deságua no Rio Vermelho, que vai em direção até o Parque Ecológico, que é essa área verde a leste. Bem, para situar vocês o que acontece na nossa área de projeto, nessa região mais ao norte, temos a Igreja do Rosário, que apresenta ainda as características originais, a Rua do Rosário. Aqui no ponto mais baixo do terreno, o Córrego Viegas. Aqui nessa porção mais ao sul da área de projeto, a Igreja Matriz de Santa Luzia. Nosso projeto, o nosso caderno, né, de projeto teve um total de 138 páginas e a gente dividiu em 7 capítulos. Então, falamos sobre a história de Lusiânia, a interferência de Brasília na cidade, as diretrizes de projeto, decisões projetuais, até chegar à teoria aplicada em desenho. Vamos passar rapidamente por cada capítulo. Lusiânia foi fundada no dia 13 de dezembro de 1746, por conta do descobrimento de ouro no Rio Vermelho. Após o declínio da mineração, a sua economia ficou baseada na agricultura e pecuária, definindo uma vocação rural que foi associada a uma visão de decadência. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o sonho de progresso da população de Lusiânia se torna realidade. Hoje, Lusiânia é mais conhecida como uma cidade do entorno. Poucos sabem que é uma cidade quase tricentenária. Entre os impactos da construção de Brasília, teve o grande aumento da população, que foi de 27 mil habitantes para 210 mil, e também houve impactos na preservação da arquitetura colonial. De 106 edifícios históricos que haviam na década de 60, hoje são apenas 28. Então, não há nenhuma preocupação dos governos em preservar o patrimônio cultural local. A partir da análise histórico-metodológica, que a gente buscou fotografias antigas, relatos de viajantes que passaram no século XVIII, XIX, a gente fez um mapa de evolução urbana da cidade, e também a partir da análise morfológica, onde estudamos o terreno, estilos arquitetônicos, cheios e vazios, as áreas verdes, os gabaritos, os usos, entre outras características da área de projeto, e também baseada em teorias do restauro, de acessibilidade universal, de sustentabilidade ambiental, buscamos resgatar qualidades hoje perdidas ou adormecidas do núcleo histórico de Lusiânia
e criar novas possibilidades. Esse foi o nosso grande objetivo. No capítulo 3, a gente buscou embasamento teórico, então lemos um pouco de Camilo Boito, Cesare Brandi, Beatriz Bugaiá, algumas cartas, né, como a Carta de Veneza, a Carta de Amsterdã, e um desses teóricos que a gente estudou foi Giovannoni, que foi um dos primeiros teóricos do restauro, que falou sobre a cidade como um organismo complexo. Aqui temos uma imagem do Parque Ecológico, que fica bem próximo da nossa área de projeto e que hoje não é muito utilizada, ela não tem tanto movimento. Então, a primeira proposta nossa, numa escala mais macro, é criar novas rotas de ônibus para integrar o Parque Ecológico com o restante da cidade, principalmente com o centro histórico. A rota atual de ônibus seria apenas para ônibus menores e essas duas rotas seriam interligadas por uma ciclovia. Uma preocupação nossa foi a escolha dos materiais para pavimentação, pois eles apresentam um caráter simbólico, orientador, operacional e organizativo, além também da preocupação com as teorias do restauro, como as características de reversibilidade do material, distinguibilidade, também evitar a questão do falso histórico e a acessibilidade universal. A gente buscou fazer um desenho universal que permitisse que pessoas de todos os tipos, crianças, idosos, pessoas com deficiência, alguma dificuldade de locomoção, de acessar o centro histórico. A partir de tudo isso, a gente definiu medidas para faixas, como medidas para pista, para estacionamento, ciclofaixas, faixas de segurança, faixa de mobiliário urbano e faixas de passeio. Aqui é um corte viário mostrando uma situação com estacionamento, aqui uma situação sem o estacionamento, e aqui é um local da Rua do Rosário, onde ela é mais estreita, então a gente teve que fazer algumas adaptações nas larguras dessas faixas. Outra preocupação nossa foi com a questão da infraestrutura urbana. Então, uma das primeiras diretrizes foi a retirada da infraestrutura urbana de energia e comunicação do tipo aérea para o tipo subterrâneo, para diminuir a poluição visual que essas provocam. E pensando nisso, a faixa de mobiliário urbano, ela foi pavimentada, né, será pavimentada com grama para facilitar a manutenção. Também pensamos nas infraestruturas de águas pluviais e de esgoto. Também pensamos nos mobiliários urbanos, sempre preocupado com a questão do falso histórico, da sustentabilidade e da economia. Então, utilizamos materiais como concreto, blocos de concreto e madeira, principalmente o eucalipto tratado. Então, fizemos desenhos como de bancos, pontos de ônibus, lixeiras, totens. Esses totens, principalmente para informação para os deficientes visuais, placas informativas, e também os postes de iluminação. Aqui a gente definiu 4 medidas e a gente preocupou bastante com a iluminação na escala humana. Aqui o mobiliário urbano que a gente fez é para remeter o coreto, a ideia de um coreto moderno. Então, a gente pensou em um palco com quiosques. E aqui no capítulo 6, um dos grandes objetivos desse projeto foi criar um manual de intervenção para ser entregue aos proprietários dos imóveis que tem no centro histórico, tanto dos edifícios históricos quanto o dos edifícios mais contemporâneos, né? Então, definimos tipos de letreiros, o local para colocar esses letreiros, os tipos de toldo, onde instalar e como instalar, as cores a serem usadas, e para isso a gente fez um estudo histórico, o tipo de rampa para acessibilidade desses imóveis, né, com a largura, inclinação, o tipo de guarda-corpo, principalmente para evitar o falso histórico. E como produto final, a gente teve algumas fotomontagens que mostram o resultado dessas intervenções.
Aqui no capítulo 7, a gente apresenta toda essa teoria em desenho. Em algumas imagens, terão um QR Code que vocês poderão acessar pela câmera do celular, um passeio em realidade virtual. Então, enquanto eu vou apresentando, vocês podem realizar esse passeio. Então, aqui temos o resultado final. Aqui embaixo, um corte. Mostrando as curvas de nível, percebemos que a Igreja do Rosário, que está mais ao norte, está a 960 metros de altitude, num ponto mais elevado, em um local mais plano. A Igreja Matriz, ela, mais ao sul, ela está a 935 metros de altitude, porém num terreno com mais declividade. E o Córrego Viegas está a 925 metros de altitude, no ponto mais baixo. Uma das principais diretrizes desse projeto foi preocupar com locais para serem realizadas manifestações culturais que ocorrem na cidade. Então, pensamos locais para a realização de procissões, como a do Fogaréu, o Encontro das Bandeiras, a Festa do Divino, os tapetes de Corpus Christi, um local para a realização de esporte. Aqui, já na região da Matriz, pensamos em um local para a realização de shows, missas campais, também trazer de volta para esse local da Igreja Matriz a Festa do Divino. Também resgatamos algumas ambiências que haviam nessa região e que perderam com o tempo, como a Rua do Vai e Vem, a Praça do Tamboril, um local para a implantação daquele mobiliário urbano do palco barra quiosque, e também trazemos a Feira do Pôr do Sol, que hoje está ocorre improvisada embaixo da Biblioteca Municipal. Aí a gente pensou em levar ela para frente da Igreja do Rosário, para levar mais movimento, principalmente nos fins de semana, para essa região. Vitor, com licença, 10 minutos, tá? Metade do tempo. Ok, professor. Pensando nisso, a gente teve que mudar alguns sentidos de vias, né? Deixamos a maioria em um único sentido. Também mudamos os semáforos, reduzimos a quantidade deles para deixar o trânsito com fluxo mais livre. E aqui eu vou apresentar de forma mais detalhada o projeto, aproximando um pouco mais. Então, separei em 4 regiões: o Largo do Rosário, a Rua do Rosário, a margem do Rio Vermelho, do Córrego Viegas, e o Largo da Matriz. No Largo do Rosário, que fica mais ao norte, a gente pensou em novos pontos de ônibus, por conta dessa nova rota. Pensamos em um desenho de piso para o adro da Igreja do Rosário, um desenho com linhas ortogonais que acompanha a forma e as dimensões da Igreja do Rosário, criando uma certa identidade para essa praça. Também acompanha esse desenho de piso até o local da Feira do Pôr do Sol. Pensamos também em estacionamentos para deficientes. Nesse trecho, na lateral e no fundo da Igreja do Rosário, a rua fica no mesmo nível da praça para permitir a permeabilidade. Aqui também a gente já mostra a ciclofaixa e os sentidos das ruas, né? Então, essa Rua do Rosário, que está mais a leste, ela teria sentido para o norte, e a Rua São Benedito, que é paralela e está mais a oeste, teria sentido para o sul. Então, elas se complementariam. Aproximando mais um pouco, a gente pensou também em bancos que marcam o desenho do piso, esse xadrez, e esses bancos sempre voltados para a Igreja do Rosário, que também dá para perceber uma proposta nossa, que é de sempre utilizar passarelas elevadas em vez de rampas de acesso. Aqui uma vista em perspectiva, já dá para ver um pouco desse desenho de piso e desses bancos. Aqui embaixo um corte, percebe-se quanto é plano essa praça. Aqui uma vista de cima, mostrando a relação da Feira do Pôr do Sol com a Igreja do Rosário e o entorno. E aqui uma fotografia antiga, a gente por ela percebemos que não havia pavimentação, mas havia uma faixa de grama nas laterais e a importância da Igreja do Rosário, né, que era um ponto focal no final da Rua do Rosário. Então a gente quis resgatar essa questão. Então, aqui esse local atualmente, a gente percebe que alguns edifícios
reduziram essa monumentalidade da igreja em relação ao entorno, as calçadas estreitas, algumas barreiras, né, nas calçadas, como postes e vegetações, e aqui a nossa proposta. Então, a via fica mais estreita, com as calçadas mais largas, a faixa de mobiliário urbano verde, remetendo ao que acontecia no passado, as ciclofaixas, e um detalhe é que decidimos usar para pavimentação das calçadas a pedra de Pirinópolis ou pedra de São Tomé, que é muito comum no estado de Goiás e também bastante utilizada em Lusiânia. Aqui, mostrando as ciclofaixas. Uma visão noturna, e a gente traz a questão da iluminação para dar essa monumentalidade de volta para a Igreja do Rosário. Outra visão noturna. Aqui na Rua do Rosário, a gente aproveita alguns pontos que é mais largo para criar estacionamentos, principalmente estacionamentos para deficientes. E também dá para perceber essas passarelas elevadas que vão ocorrer entre 50 e 70 metros. Uma imagem antiga da Rua do Rosário, como está hoje. Percebe-se que já alguns moradores já utilizam na calçada a pedra de Pirinópolis. E a nossa proposta, que dá para entender melhor como seriam essas passarelas elevadas. Aqui a gente mostra a relação de um edifício contemporâneo com os edifícios históricos. Então, já tem algumas coisas que a gente apresenta no manual de intervenções, como o tipo de toldo e as cores. Aqui uma visão noturna da Rua do Rosário. Aqui mostrando dois edifícios importantes, dois comércios que já são bastante utilizados, dois comércios, que é o Bistrô e a Taberna, que são já famosos na Rua do Rosário. E para as margens do Córrego Viegas e do Rio Vermelho... Vitor, licença de novo, 5 minutos, tá? Tá bom. A gente propõe uma diretriz que é a criação de um espaço cultural que liga a Rua do Rosário com a Rua São Benedito. A Rua do Rosário, essa mais a leste, a Rua São Benedito mais a oeste. E a gente aproveita o espaço de alguns lotes vagos e que tem aqui na lateral da Casa da Cultura e do Restaurante Casarão, que já são espaços que respiram a tradição, cultura e história. Então, aqui uma imagem antiga desse trecho da Rua do Rosário, que fica mais próximo do córrego. Atualmente, é a nossa proposta. Então, a gente aumenta as calçadas, permitindo o uso de mobiliário dos comércios. Aqui uma visão mostrando já as margens do córrego, essa relação com a área verde. Aqui a ponte, esse guarda-corpo ele já existe, ele foi feito tem pouco tempo, então aqui mudaria apenas a pavimentação. Aqui em frente a Casa da Cultura e ao restaurante. Uma visão noturna, que a gente quer trazer um pouco daquela áurea que acontece na Rua do Lazer em Pirinópolis. E aqui uma proposta nossa é de criar uma passarela de madeira que passa sobre o Córrego Viegas para aumentar essa relação da cidade com a água. Aqui implantamos quadras poliesportivas, mobiliário urbano, que daí a gente pode perceber como o desenho do banco. E esse espaço cultural seria acessado pela Rua do Rosário, pela lateral da Casa da Cultura. Aqui uma visão superior, noturna, dessas quadras. Para o Largo da Matriz, a gente propõe resgatar alguns ambientes que se perderam com o tempo, como a Praça do Tamboril e a Rua do Vai e Vem. Para a Praça da Matriz, aproximar mais, a gente aproveita a declividade do terreno para criar uma escadaria que ora é escada, ora é banco, e tem alguns platores que são acessíveis por rampas.
Então, aqui uma perspectiva, e embaixo um corte do terreno mostrando como é a declividade desse local. Uma imagem antiga do Largo da Matriz, a imponência da matriz em relação às casas do entorno, como está hoje, e a nossa proposta. Então, a gente resgata essa monumentalidade e a importância da igreja matriz no entorno. Mostrando essas escadarias, aproximando mais um pouco, dá para ver que ela tem um desenho mais orgânico, diferente do desenho da Praça da Igreja do Rosário, criando uma identidade para cada um. Uma visão noturna, mostrando a importância da iluminação para trazer de volta a monumentalidade da igreja. Também mostrando a relação da igreja com esse casarão, com esse sobrado, que é muito importante para a história da cidade. Aqui uma imagem antiga, como está hoje, e a nossa proposta. Aqui é a Rua do Vai e Vem, ela está localizada entre a Igreja da Matriz e uma praça, que é a Praça Evangelino Meireles. Então, ela sempre teve muito movimento. E ela recebeu esse nome porque as pessoas, antigamente, ficavam indo e vindo na rua com o objetivo de conhecer uma namorada ou um namorado. E aí, por isso, recebeu esse apelido de Rua do Vai e Vem. Então, aqui uma imagem antiga, como está hoje, né, ocupada praticamente só por carros. A nossa proposta é retornar com isso, né, fechando ela para carros, deixando exclusivo para pedestres, como um ponto de encontro na cidade. Aqui a Praça do Tamboril, essa aqui é uma imagem antiga, onde havia esse tamboril, que é uma árvore imensa, teve até no livro dos recordes. Como está hoje, virou estacionamento, e a gente retoma com essa questão de uma área verde, com sombra, como ocorria antigamente. Aqui é o local de implantação daquele mobiliário urbano, do palco. Então, aqui a gente aproveita a declividade do terreno para criar uma arquibancada para esse palco. Esse mobiliário, a gente pensou ele para não interferir nos casarões, né? Vitor, concluindo, tá bom? Aqui uma visão superior, mostrando a relação desse mobiliário com o entorno e com a igreja matriz. Como está hoje tem uma fonte luminosa abandonada. Nossa proposta, relação desse mobiliário com o entorno, com esses casarões históricos e com a igreja matriz. Uma visão noturna. Outra visão noturna desse mobiliário. E é isso, com esse projeto a gente pretende tornar Lusiânia ainda mais acolhedora. Obrigado e acessem as nossas redes sociais, @Sombra do Tamboril, é uma página que eu criei para postar a história de Lusiânia e também apresentar para a população esse projeto. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. 22 minutos, você e Luísa combinaram, viu? Bem, então eu vou... Laura já está aqui, ela entrou logo no comecinho. E, Laura, Ricardo vai precisar sair agora, então eu peço licença para que ele comece, tá bom? A arguição, depois a gente entra. Tá, Ricardo? Pode ficar à vontade. Obrigado, Flaviana. Eu gostaria de pedir desculpa a Laura e a Ana Elizabeth, também a Flaviana, por ter compromissos familiares. Eu estou com um problema na família e eu tenho que sair mesmo. Por isso eu não posso ficar. Primeiro, agradecer a oportunidade de acompanhar o trabalho de Vitor. Vitor se tornou uma referência minha nos meus estudos, porque o trabalho que eu desenvolvo de defender que Brasília começou de fora para dentro do seu entorno, com cidades novas, e Vitor me mostrou mais uma dessas cidades que foram reprojetadas, refeitas a partir de Brasília. Então, Vitor já se tornou referência por esse suporte das pesquisas que desenvolvo. Mas, além disso, Vitor demonstra, ao longo desse 1 ano, ou 1 ano e meio, né, Vitor,
um domínio sobre o projeto. Isso é impressionante, o fôlego e a capacidade que Vitor teve de dominar as diferentes escalas de Lusiânia. Então, desde a escala territorial, entendendo a sua apreensão dessa cidade e a transformação dessa cidade, não só do seu período colonial, mas também a Brasília e a configuração atual. Então, isso demonstra um domínio sobre esse território que vai auxiliar o Vitor nas suas propostas, não só de planejamento urbano, com mobilidade, apreensão do núcleo histórico, mas também até atingir a escala da arquitetura. Então, ele perpassa todas essas escalas de forma a intervir nesse sítio, tentando e buscando resgatar esse sítio. Aí eu afirmo que o Vitor, embora trabalhe com essa mega escala, nesse projeto amplo, ele vai trabalhar com as miudezas, né? Isso é muito feliz da parte do Vitor, que ele não precisa fazer nada megalomaníaco, mas sim atentar às necessidades factíveis e necessárias para que esse centro histórico seja resgatado de uma forma muito particular e peculiar, assim, sem nada exorbitante. Então, nisso, o Vitor teve uma delicadeza fenomenal de buscar esse projeto e trazer para esse projeto essa leitura. Então, ele vai trazer essas intervenções mínimas, seja no traçado viário, seja nos rampados, nas lombofaixas. Eu não sei se é passarela, mas é uma lombofaixa que você traz a calçada para a mesma altura da via, dos mobiliários urbanos. Ainda questiono um pouco, Vitor, essa questão como chama? Do coreto, desenho côncavo para que ele reverbere melhor o som que é projetado do palco. Então, algumas minúcias nesse sentido do desenho do mobiliário, mas você faz ele que é assim, sabe onde a gente não tem o que falar e a gente começa a catar piolho em cobra, assim, é impossível. Então, a gente vai tentando achar os defeitos ou os problemas que poderiam ser melhor trabalhados para dar um resultado positivo, mas o resultado é excelente. Eu falo que esse corredor entre cruzes, né, entre a Igreja do Rosário e a Igreja Matriz, é muito bem apropriado, e você tem uma leitura que você traz o passado, traz o presente e projeta esse futuro de um modo que a gente vê e percebe como facilmente esse projeto podia ser implementado pela prefeitura local se tivesse interesse. Eu acho que essa possibilidade de você interagir com a comunidade a partir desses links de mídias sociais talvez seja um caminho para que isso se reverbere de alguma forma nos nossos gestores e que eles levem isso a cabo, porque não precisa de muito, não precisa de concurso, mas a gente sabe muito bem que nem sempre é assim. E um projeto muito simples, né? O celular, infelizmente, eu não estou com o celular para ver aqui, mas vou ver futuramente. A questão o guarda-corpo, embora do rio, eu acho que aí é um outro ponto também que poderia ser melhorado, essa interação com o rio, uma vez que você passa por cima do rio, pela aquela passarela, ou você intervém nas margens do rio, mas você trabalha o rio, o córrego, o Viegas, distante ainda. Não há uma interação direta com a comunidade, eu não sei o grau de limpeza que ele tem, mas poderia ter alguns degraus para se aproximar da água. Ainda a gente trabalha nessa leitura do período colonial, de rejeitar esses corpos d'água dentro da cidade, que eu acho que poderia ser um pouco melhor trabalhado. Mesmo a guarita da ponte ser atual, eu derrubaria porque eu queria ver o rio, quero mostrar o rio para a cidade, ou o córrego para a cidade. E aí você faz um belo tratamento paisagístico ali e isso fica entre muros, né? Então poderia ser algo a ser revisado no trabalho. No mais, eu acho que
Há também um outro ponto, dois pontos, nas duas igrejas. Na do Rosário, eu acho que poderia trabalhar uma arborização na lateral, não na frente do Largo do Rosário, mas na lateral, que possibilitasse um estar mais confortável durante o período de sol intenso. E quando você mostra a matriz, a partir de uma perspectiva muito pontual, com essa rua que passa à frente, ela se tornou, eu vi uma dimensão, acho que um pouco além do necessário, frente, porque ele cruza a praça, né? Ele se torna uma barreira entre a igreja matriz, que precisa de um fôlego, assim, quando tem grandes eventos, das pessoas se dispersarem, e já tem uma avenida, uma rua de tráfego intenso na frente para ele atravessar para chegar na outra praça, que é a Praça das Escadarias. Então, ali eu tomaria um cuidado, talvez uma lombofaixa também, em toda a frente da igreja, unindo os pisos, que aí as pessoas diminuiriam a velocidade. No mais é isso, Vitor. Eu parabenizo você, sua orientadora, a Flaviana, com certeza te ajudou e auxiliou muito nessas questões, principalmente da questão de preservação, do patrimônio, desse resgate do embasamento teórico, e com certeza todo o seu trabalho, estágio no IFAM também auxiliou isso nesse percurso. E parabenizo pelo seu dia, porque hoje sim você é um arquiteto, sem sombra de dúvida, é o dia do arquiteto, e eu parabenizo você, porque você já é um arquiteto. Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigada, Ricardo. Muito linda a sua fala, viu? Obrigadíssima. E fica à vontade para você, para o seu compromisso. Você pode me mandar o material, que aí eu represento você quando a gente for fazer Obrigado. deliberar. Flávio, depois eu te explico por quê. Tá Vitor, bom, fique depois eu tranquila. mando os comentários, tá bom? Obrigado. Tá Desculpa, bom. gente, eu preciso Nada, sair. eu anotei tudo aqui também, tá? Já está bem construído aqui seu argumento. Tá Tchau, bom, tchau. obrigada, beijo, obrigada. Boa sorte aí. Isso, boa sorte. Laura tá por aqui? Tô Vitor, aqui. olha, está lotada a sua sessão, viu? Meu Deus, ele é é um astropop. Laura, como é que você sugere? Você quer falar agora ou você prefere que Ana comece? A gente aqui quem manda são os externos, eles escolhem. Como vocês preferirem. Agora eu tô com a conexão restabelecida, consegui acompanhar tudo. Assim, Então, pronto, então pode ir, Laura. Então, se você não se incomodar de começar, pode ficar à vontade. Tá certo. Tá bom? Aí fique tranquila, Bom, assim, a gente não tem. Pode falar aí no seu tempo, tá? tá, obrigada. Vou falar então já agora, vou começar. Queria primeiro agradecer o convite para participar da avaliação de um projeto de tão alto nível, sabe? Muito, assim, é de restaurar minha fé na humanidade, ver que a FAU-UNB está formando arquitetos e urbanistas com olhares tão sensíveis, sabe, para a preservação do patrimônio. E quando, assim, o caderno de Vitor, parabéns, né? Eu acho que já está aqui no início, eu comecei já falando, mas é isso, cara, parabéns. Seu caderno ele foi surpreendendo assim a cada página, e aí eu cheguei um momento que eu não aguentei, fui passando todas as páginas porque eu queria saber o que eu podia esperar. E aí eu me deparei com as suas últimas pranchas, em que você coloca a sua história, né? A sua história pessoal em relação à Lusiânia, e isso, assim, isso tinha que estar, tinha que estar na sua introdução, sabe? Essa relação sua com a cidade, você ter esse carinho com ela e você trazer esse carinho para a gente, foi muito, muito, muito bacana, sabe? Eu nem sei por onde começar. Você se engajou, você pegou a sua cidade, né? Acolheu ela novamente, né? Como você mesmo disse. Você se engajou com a sociedade. Você se engajou com os especialistas, porque eu soube que você estagiou no IFAM, mas aí eu não sei se foi no IFAM sede ou se foi no IFAM Goiás, porque eu não tive o prazer de te conhecer lá.
Eu espero que você termine aqui essa banca e você continue, né, nesses passos, porque isso aqui foi um grande passo já para o reconhecimento do Centro Histórico de Lusiânia. Eu fui vendo a cada prancha, cada página que eu passava do seu caderno, que nada nesse projeto era à toa, nada era assim sem um motivo. Ou tinha um fundamento histórico, ou tinha um fundamento teórico, ou tinha algo relacionado diretamente ao local. Você soube resolver, inclusive, os cruzamentos. Então, isso mostra um conhecimento técnico já muito, assim, bastante avançado, sabe? Você resolveu da conexão viária, trajeto de ônibus, você fez mobiliário urbano, assim, e tudo com coerência. E não só com coerência do ponto de vista da preservação do patrimônio, mas com coerência para o local, né? Assim, na verdade, isso está intimamente relacionado. Mas, assim, a sua motivação de preservar o patrimônio material e de fazer essa íntima conexão com a cidade, e com a cidade como um suporte para as manifestações culturais que nela habitam, fez essa relação íntima do patrimônio material com o imaterial. E isso é muito bonito, porque você está dando suporte para a permanência de manifestações culturais de Lusiânia, não só para a permanência dos casarões, das igrejas. Então, assim, tem isso de incrível já o seu trabalho. E aí eu cheguei no manual de intervenção. O manual de intervenção, assim, era um sonho que apareceu, ele já bastava, assim, todo o trabalho urbano, todo o trabalho imobiliário. E aí você apresenta ainda uma forma de como conseguir, vamos dizer assim, valorizar ainda mais os imóveis que são privados e que você não teria tantos instrumentos para chegar nele, mas você criou, né? Você conseguiu chegar lá. Todo o seu projeto mostra a total compreensão da cidade, e não basta quando você está apresentando um projeto, quando você está criando um projeto, não basta que você precisa apresentar bem, né? E isso você fez no seu trabalho. A representação gráfica está impecável, está muito, muito bem feita. Inclusive, assim, tem uns momentos em que o norte muda de posição, mas você consegue deixar uns elementos chaves de tal forma que você consegue, que eu consegui, né? Eu não conhecendo tão intimamente Lusiânia, eu consegui claramente perceber onde que eu estava. Então, assim, é uma representação gráfica primorosa. Você tem o domínio da cidade, você teve o domínio da topografia para criar as praças, para criar as intervenções. Então, assim, até na localização de mobiliário urbano você foi muito feliz. Assim, o mobiliário urbano projetado tá incrível. Estou muito feliz de estar aqui podendo conhecer esse trabalho. E eu tenho só que agradecer você por me apresentar, Lusiane, né? Eu tenho que agradecer por você estar engajado na luta pelo patrimônio, né? Pelo patrimônio da cidade. Espero que você continue nessa luta, porque a gente precisa muito de pessoas que lutem pelo nosso patrimônio, né? Porque, enfim, uma única, já que assim a gente tem que encontrar algumas coisas, né? Às vezes, como arquiteto convidado, eu estou aqui com um olhar novo, né, sobre o projeto. E a única coisa que eu consegui pensar aqui foi que, deixa eu ver, para eu não falar besteira, a conexão entre a Igreja do Rosário e a Praça da Feira do Pôr do Sol tem uma rua, né? Tem uma rotatória, né, à esquerda aqui, e aí tem uma rua que passa e tem só uma passarela entre as duas, né? Uma passarela elevada. Eu acho que ali a gente já podia chegar com o nível todo alinhado. Você cria essa conexão direta, né, das duas praças. Então, você fica mais franco para o pedestre, já que você refez todos os fluxos dos veículos para que fosse clara a predominância do pedestre nesse espaço, no centro histórico.
Então, eu acho que podia ter sido mais generoso o tamanho da passarela, porque ali o carro já vai ter que ir mais devagar, né? E aí depois, virada, né? Quando você vira para a Rua do Rosário, ela pode seguir no nível normal. Então, assim, com isso eu encerro meus comentários e parabéns, Flaviano, também pelo aluno, pelo arquiteto agora, e parabéns, Vitor. Foi um prazer conhecer Luziano sob seus olhos. Eu estou doida para aquele tamboril voltar a fazer uma sombra naquela praça. Obrigado, Laura. Obrigada, Laura. Eu também fiquei muito feliz de conhecer Luziânia pelo olhar de Vitor, né, que é um olhar impressionante, né, de uma competência em todos os aspectos, do afeto, da técnica, em tudo. Obrigada, viu, Laura? Ana, você para fechar. Olá, boa tarde para todo mundo. Vou tentar abrir minha câmera, se a gente enfrentar problemas como anteriormente, eu fecho. Bom, antes de mais nada, agradecer, né, a Flaviana, ao Vitor, ter escutado também o Ricardo, agora a Laura também, participar dessa banca. O Vitor foi meu aluno em Proal, né, então já faz um tempinho, mas me lembro, né, e é bom estar aqui nesse fechamento, né, ainda por cima vendo que você desenvolveu um trabalho na área da preservação do patrimônio, que, como a Laura e o Ricardo bem colocaram, é muito importante, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer Luziânia, inclusive houve um momento em Proal que nós elegemos a cidade, exatamente ali a Rua do Rosário, como objeto de intervenção, e acabou não dando certo, por um motivo muito prático, que a gente não tinha ônibus, né, para levar os estudantes, o transporte foi cancelado. E aí a gente não conseguia aí, Laura, fazer o levantamento, tivemos que mudar de tema nesse semestre, mas quem sabe também fica, né, à vontade de retomar em Proal como um exercício, principalmente agora tendo o teu trabalho como fonte, né? E o arquiteto convidado depois para vir conversar com a turma, né, e com a gente sobre a experiência que eu espero que vá para frente, tá, Vitor? Então, assim, eu também estou aqui para parabenizar, acho que você traz um tema muito sensível, né? Realmente coloca o trabalho que eu não sei de 2012, então foi muito bom ver isso, né? Eu acho que o teu trabalho é um trabalho completo, assim, realmente é de um fôlego inacreditável, né? Eu fiz algumas considerações que eu vou passar aqui depois para você, né? Desde o geral até o caderno e a tua própria apresentação hoje aqui. Então, acho que o teu tema ele é mais do que necessário. Acredito que você tem tudo para realmente continuar na divulgação e tentar emplacar mesmo o trabalho, né? Acho que você tem um trabalho aí de muito fôlego, que tem muitas possibilidades de inserção real, né? De concretização, né? De materialização no espaço de Luziânia, né? Como contribuição ao teu caderno, o início está assim primoroso, né? No final a gente vê que eu acho que faltou fôlego mesmo e o olhar, né? Esse olhar da gente reler e conseguir enxergar algumas coisas que tem uma hora que definitivamente a gente não enxerga. Então, acho que até para facilitar a tua publicação em algum outro momento, eu sugeriria uma revisão, né? Tem pequenos erros, eu até marquei sobre o caderno no PDF, vou te mandar em algum momento essa semana, mando para você e para Flaviana no intuito de ajudar, né? Tem alguns descompassos também entre chamada de texto e figura, né? Mas de uma maneira geral, em termos formais, ele está extremamente bem organizado, os desenhos, as escolhas de cores, enfim, tudo. A legibilidade muito boa, né? Então, assim, nada a dizer, os desenhos técnicos, fiquei tão feliz em ver cortes urbanos de excelente qualidade e que são extremamente necessários para o entendimento do projeto, né? Então, enfim, tudo que você apresenta em termos de desenho técnico, né, ou mesmo de comunicação, essa parte agora final que você disponibilizou o QR Code, eu achei fantástico, né, porque realmente
eu consegui abrir com o meu celular enquanto você apresentava, não todos eles, não sei se todos levam para o mesmo lugar, acredito que não, porque o que eu abri, ele estava ali na Igreja do Rosário, ele ficou só ali nas imediações, né? Mas tudo muito caprichado, né? Ou seja, que demonstra realmente o teu interesse, o teu amor pela cidade e, acima de tudo, pelo projeto, como esse projeto que fecha a tua trajetória de formação dentro da arquitetura, tá? Então, o teu trabalho muito bom, assim, a questão da tua introdução, de todo o estudo que você faz, né, historiográfico, histórico de Lusiânia, pré e pós-Brasília, né, depois toda a análise que você faz, não apenas da cidade, mas em termos legislativos, né, em termos da área do núcleo histórico que você se apoia na Maria-Elaine Korsdorff, vai fazer toda uma análise topoceptiva, né, de dimensões. Fiquei numa dúvida que você me tirou agora na tua apresentação, de quem é que tinha criado a Sombra do Tamboril, né? Então, pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, foi você quem criou, então ótimo, não tive a oportunidade de ver lá, né? Mas o farei em algum momento ainda próximo, tá? O teu embasamento teórico também na teoria da preservação, então você busca uma base, um alicerce a partir do qual você estrutura a tua intervenção. Então, assim, a tessitura do teu trabalho, ele está muito bem feito, né? Você elege alguns estudos de caso, e ao eleger, você realmente os analisa e traz alguns ensinamentos, digamos assim, né? Desses estudos de caso para dentro do teu projeto. Então, isso também foi muito bem-vindo, né? Essa forma de apropriação dos estudos que você elegeu, tá? Depois você entra ainda nas diretrizes do projeto, apresenta croquis esquemáticos. Nossa, fiquei muito feliz em ver seus croquis, né? Tanto aqui como eles depois aparecem lá no final. Então, você dá a chance, né? Mas do teu público em geral, das pessoas que terão contato com o teu trabalho, de ver a tua expressão gráfica, o teu sentimento, mas não somente isso, a forma como você apreende o espaço, e você o define depois como arquiteto, como projetista, mas também isso, né? Essa forma de realmente se expressar e ver o processo, o projeto em processo, tá? Você apresenta as tuas decisões projetuais, sempre fazendo face com as teorias que você utilizou. Aí eu faço uma sugestão também, tá? Em alguns momentos, você repete muitas coisas que você escreveu. Chegou. Vitor. Não sei onde é que eu estava. Até Olha, Peraí, deixa eu ver onde é que tu estava. Onde é que estava, Vitor? Já faz tanto tempo, Ana, que eu me esqueci. Estava comentando o caderno, no finalzinho do caderno, e aí chegou nas estratégias projetuais. Você tinha acabado de falar dos estudos de caso, foi aí que pronto. Eu parei, mais ou menos. Eu vou fechar minha câmera, Vitor, tu pode ficar com ela aberta, eu acho que aí a gente tenta, senão todo mundo fecha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a minha também, tá? Eu mudei de novo de lugar para ver se melhorava, mas eu vou mesmo assim, porque aqui realmente é muito instável. Eu vou fechar minha câmera também, tá? Vou tentar retomar aqui de onde eu estava. Talvez não seja exatamente o lugar, Vitor, mas enfim, deixa eu me achar aqui. Eu já fechei e abri tanto... Tá. Então, eu estava nas diretrizes... Assim, falei dos croquis, né? Das decisões projetuais. Sim, e aí, não sei se vocês ouviram isso, mas rapidinho, eu entrei na questão que você retoma aqui no capítulo 5, várias das teorias, a partir das quais você embasa o seu trabalho, né? E nesse momento, eu acho que se você for publicar o trabalho, né, o teu caderno em algum momento, vale a pena você dar uma enxugada, porque você repete mesmo, né, em alguns trechos, partes que você desenvolveu no trabalho, em momentos anteriores do trabalho, tá? Então,
o texto fica um pouco cansativo nesse momento, desnecessariamente, porque você já explicou, e você pode retomar essa base teórica de uma forma mais leve do que você retomou aqui, tá? Depois você fala da questão da pavimentação e acessibilidade universal, né? Do mobiliário urbano com a relação da sustentabilidade. Depois vem com essa surpresa que realmente foi muito interessante e eu não estava contando esperar, que era o Manual de Intervenções em Edifícios Particulares. Eu acho que isso é extremamente importante, essa contribuição que você traz no seu trabalho, além de chegar, finalmente, no capítulo 7, com a proposta de intervenção propriamente dita, tá? Eu fiz algumas considerações aqui, são curiosidades minhas também, né? Você propõe uma nova rota de ônibus, né? E deixa a existente como uma... para ônibus pequenos, tipo micro-ônibus, né? Mas eu não vi nenhuma conexão, na verdade, dos pontos de ônibus com o equipamento, que aí me parece que ele ficou ausente do projeto, que eram os locais para bicicleta, né? Para você, os bicicletários, ou o lugar onde você guarda a bicicleta, para exatamente propiciar um maior uso da ciclofaixa que você propõe, né? Eu acho que nesse sentido, como um passo a ser desenvolvido por você depois, você poderia inserir os bicicletários dentro do teu desenho do mobiliário urbano, tá? Fiquei me perguntando também sobre a questão da faixa, né? Que você quer utilizar a ciclofaixa como um tapete comemorativo. E aí eu sempre tive o desejo de ir para alguma dessas cidades, cidades de Goiás, né, Lusiânia, enfim, que fazem esses tapetes. Eu nunca consegui ver realmente, mas pelas imagens que eu tenho, inclusive a que você traz no teu trabalho, esse trabalho com os tapetes, ele se faz sempre no centro das ruas, né? E a ciclofaixa que você propõe, ela está à margem do meio-fio, digamos assim. Então, a minha pergunta é para você, né, que vivencia Lusiânia, que provavelmente já vivenciou de perto esse tipo de expressão imaterial do patrimônio local, se daria certo realmente você proceder com essa sugestão da ciclofaixa na lateral, e não mais da ciclofaixa não, né? Da ciclofaixa utilizada como tapete na lateral e não no centro da rua, tá? Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Depois, algumas outras questões que me ficaram, né? Foi a questão do palco, do quiosque também. Eu concordo, o Ricardo Trevisan disse, né? Falou a respeito da forma, talvez, do coreto, né? Que você fala do coreto, mas que eu acho que, na verdade, o que você propõe é o que você chama mesmo, né? É um palco, e você dá um outro nome agora, que eu já me perdi nas minhas anotações, mas que eu não faria, talvez, essa ligação com o coreto, porque em termos de composição mesmo arquitetônica, ele não lembra muito o coreto, né? E eu acho que é um elemento que poderia ter sido melhor pensado. Mas aí, novamente, como a Laura e o Ricardo disseram, é aquilo, né? A gente tem que olhar para alguma coisa para falar. Então, são as contribuições das pequenas brechas que você deu dentro do teu trabalho, tá? Então, sim, aí eu recuperei o nome agora. Você fala de quiosque, né? E é interessante porque, para a definição do mobiliário urbano, do coreto, você traz algumas imagens, mas não traz um estudo, né, do que seria, ou do que foi, por exemplo, se isso foi implantado em alguma intervenção recente, de que forma esse tipo de mobiliário, né, ou de projeto arquitetônico, ele se apresentou recentemente, tá? Fiquei em dúvida em relação ao teu projeto da parada de ônibus, porque tem uma maquete eletrônica que aparece, que ela não corresponde à elevação e planta que você mostra.
Isso eu acho que acontece a maquete eletrônica na página 80 e a elevação em planta na página 78, né? Então, eu fiquei curiosa. A parada de ônibus, ela tem ou não uma parede nas laterais, né? Que é o que aparenta ser na maquete eletrônica, mas que não aparece no projeto da planta e da elevação, né? E aí, outra pergunta que eu fiz aqui, né, além do bicicletário, que eu já mencionei, era a questão também da praça da Igreja do Rosário. E aí, se eu entendi bem o posicionamento da Laura, vai no sentido que eu também coloquei aqui nas minhas observações, né? Porque que você não juntou num piso elevado, a praça onde você está propondo agora a Feira Pôr do Sol e a praça mesmo onde está sentada, digamos assim, a igreja, né? Que seria mais generoso, talvez, fazer isso nesse momento, né? Também coloquei aqui a questão da passarela, né? O porquê da passarela é sobre o curso d'água e não uma tentativa de aproximá-lo, né, que foi uma questão que eu vi que o Ricardo também colocou aqui. E uma última pergunta, Vitor, também, que é curiosidade. Você propõe o resgate da Praça do Tamboril, né? E que pena que aquele tamboril foi eliminado em algum momento, porque ele realmente, as fotos que você traz, mostra que ele é lindo, tá? Peraí. Meu telefone resolveu falar. E propõe, no lugar da fonte, né, o quiosque. E aí eu fiquei me perguntando, eu não sei se eu não me lembro, porque o volume do teu trabalho foi muito longo de leitura, e eu perdi essa informação em algum momento, mas de quando é que é a data dessa fonte, e se realmente ela não tem importância para uma recuperação para os moradores, né, em termos de memória local, tá? Então, são essas mais as curiosidades que eu tenho, né, algumas perguntas, mas, para finalizar, só parabenizar mais uma vez o fôlego inacreditável que você teve para desenvolver esse trabalho, principalmente num tempo de pandemia, né? E chegar num nível de qualidade desse, tá? Então, desejando que você não pare aí, por favor, né? Que você leve o seu trabalho. A Laura é do IFAM, conhece ele agora, pode levá-lo lá para dentro do IFAM aqui, de Brasília, mas que ele se expanda da melhor maneira possível. Vou visitar lá a Sombra do Tamboril, e no que eu puder fazer também para fazer que o seu projeto seja conhecido e vá adiante, eu farei, porque acredito que seja, de fato, uma excelente contribuição para a Lusiânia, para a população, para o cidadão, no geral, para quem trabalha com Brasília, com patrimônio, enfim, para todo mundo. Tá joia? Parabéns para você e para a Flaviana, que com certeza também se dedicou muito, né, à tua orientação, tá bom? É isso. Obrigado, professor. Ana, muito obrigada também, né, pela leitura sempre tão atenta, tão cuidadosa. Vitor, você pode responder, depois eu faço um fechamento, tá bom? A respeito dessa faixa, eu já ajudei na confecção dos tapetes de Corpus Christi. Hoje, o grande problema é que tem no pavimento uns blocos, e aí a gente faz esses tapetes com serragem. E aí eles acabam entrando nas fissuras do pavimento. Então, a gente, como definimos o concreto para a ciclofaixa, que é mais plano, não tem essas fissuras, então seria um local de melhor confecção desses tapetes e também para a realização das procissões com mais segurança. A questão do quiosque, a ideia inicial era realmente um coreto, semelhante com o que acontece na cidade de Goiás, que ele tem 2 pavimentos. E aí, no primeiro pavimento ele é uma sorveteria e no segundo é um mirante. Então a ideia inicial era ser alguma coisa parecida. Mas aí quando a gente fez o corte, percebemos que com 2 pavimentos ele interferia no entorno.
reduzir ele, e com a evolução acabou virando esse estanciário, que é metade palco, que a gente queria aproveitar a declividade do terreno para criar aquela arquibancada, e metade quiosque, poderia ser sorveteria, né, para trazer um uso para aquele local da praça. Perfeito. Pronto, Vitor, satisfeito? Sim. Bem, gente, eu queria então agradecer, né? Acho que foram contribuições muito significativas de uma leitura muito cuidadosa, de um trabalho também muito cuidadoso, muito extenso, de muito fôlego, de muita dedicação, né? Vitor foi um presente, na verdade, né, que Oscar e Ana Elizabeth me deram, porque nós não nos conhecíamos. Eu tinha acabado, como Luísa, eu tinha acabado de voltar também, Vitor me procurou. E, assim, realmente aqueles presentes, né, que a gente adora receber, né, de orientação, porque tudo flui muito bem. Você faz as sugestões, ele vem com as sugestões todas construídas e ainda avança. É um menino, assim, de uma dedicação, de uma seriedade, de uma competência enorme, né, e de um amor, principalmente, uma paixão pelo que está fazendo, né. Então, o trabalho, eu não me surpreendi, né, ou talvez eu tenha ainda conseguido me surpreender um pouco, porque, assim, o Vitor, tá bom, Vitor, já trabalhou muito, tá bom, pare, eu tinha que dizer para ele, para, Vitor, já deu. Né? E aí, quando eu vi também aqueles QR Codes na orientação de ontem, acho que foi ontem, não foi, Vitor, que eu vi, enfim, eu também fiquei encantada. Ainda vou com calma, olhar, andar pela cidade toda. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Vitor, sabe, por esse ano tão desafiador de trabalho conjunto, né? Vitor não me deu, de fato, nenhuma dificuldade, foi muito, muito prazerosa a orientação e o produto final é lindíssimo, né? Então, eu só tenho a parabenizar. Eu desejo muito que a vida retribua, né, e reconheça essa capacidade, esse talento e a seriedade de Vitor, né. A gente espera muito isso para os nossos alunos egressos, né, que encaram com tanta seriedade. Enfim. Então, Vitor, você está de parabéns, viu? Você e sua família toda está sendo um fechamento muito lindo. Obrigado, professor. Nada. E aí a gente pede, pessoal, que vocês ou silenciem a gente precisa deliberar. Aí a gente vai ficar aqui na salinha. Foi assim, Vitor, que a gente decidiu fazer. Ele ficou, meu Deus, como é que eu vou perguntar para as pessoas? Eu digo, não, Vitor, não se preocupe mais não, deixa que eu resolvo isso. Então, vocês podem silenciar e voltar daqui a pouco que a gente precisa conversar para poder deliberar sobre a menção de Vitor. Vitor, fica atento ao WhatsApp que eu já te digo para voltar, tá bom? Tá bom. E aí eu peço também que o público ou saia ou então deixe em silêncio. E eu vou parar a gravação também. Deixa eu só começar. Pronto. Então, Vitor, o Ricardo mandou a menção, a banca deliberou pelo SS, né, pela excelência do seu trabalho, todo mundo impressionado com a sua capacidade de trabalho. A gente não está divulgando exatamente a nota, mas a menção é SS, porque todo mundo ainda vai fazer pequenos ajustes, depois me manda, e é um SS com indicação de publicação na revista ARC e com indicação para participar de eventuais concursos de trabalhos de conclusão de curso em arquitetura. Ou seja, melhor impossível. Pois é, Vitor, agora vai comemorar, descansar um pouquinho, que foi muito trabalho, né? Foi muito intenso. E parabéns, viu, Vitor? Você foi muito bravo e fez um trabalho lindíssimo. Obrigado. Agora vamos todo mundo descansar um pouco, mas depois a gente vai, todos os concursos que aparecer, né, a gente vai submeter, enfim, vamos atrás disso. Tá bom. Eu queria agradecer. Sim. E avisa pra gente. Aviso, pode deixar que eu aviso. Pode falar, Vitor. Eu queria agradecer por você ter aceitado ser a minha orientadora desde o início, aos professores da banca, né? Nossa, me ajudaram demais. A Laura também, por ter aceitado participar da banca. É uma honra ter alguém do IFAM, né? Eu tive lá um pouquinho. Respondendo, eu trabalhei no IFAM sede, mas no Departamento de Patrimônio Material, em Paulo Facete.
Eu falei para ela que foi durante o período que Andrei estava, né? Sim, o professor Andrei estava lá. E, assim, A gente deve ter se cruzado em corredores, mas eu ficava lá no primeiro. Fico ainda, né? Só estou de férias agora, mas fico lá no primeiro. Você é bem-vindo a tomar um cafezinho com a gente sempre que precisar, viu, Vitor? Quer dizer, quando também a gente tiver um pouquinho mais à vontade, né, para receber pessoas de novo. Pois é. Gente, mas então, muito... apesar do Andrei ter saído de lá, saiba que lá ainda é sua casa, é muito gratificante ver pessoas formadas assim, com esse olhar sensível. Eu estava falando para a Flaviana e para a Ana que a gente, eu espero que você não vai descansar, você merece, vai curtir, mas não perde esse seu olhar, não perde essa luta, não perde a vontade de transformar, não, tá? Porque vale a pena. pode deixar. E Obrigado, Laura. parabéns pelo trabalho. Obrigado. Meninas, então, muito obrigada. Obrigada a Ricardo também, que precisou sair. Obrigada a Vitor, a Claudiana, que ficou até o final firme e forte. E é isso, né? Vamos todo mundo descansar e comemorar. Parabéns à sua família. Vitor, cadê eles aí para a gente tirar uma foto? Muito bem, vamos tirar uma foto. Aí tem que ficar quase estátua, porque senão perde o foco, fica sem foco. Deixa eu ir aqui. Todo mundo, prende a respiração. Perde um pouquinho a qualidade, sabe, quando abre, mas tem nada não, fica o registro. Obrigado, professora. Nada. Meninas, muito obrigada. Laura, vai curtir suas férias. Você merece. Ana, a gente está a 2 passos do paraíso, mas ainda não acabamos, né? Nossa, são 2 passos tão longos. Ai, meu Deus, são. Mas vai acabar, se Deus quiser. Dessa semana não passa. Deixa eu parar a gravação. Vitor,